Fala rapaziada, Arthur Agrelli falando, eu trabalho com imóveis aqui nos Estados Unidos desde 2016. Eu ensino brasileiros aí a saírem da relação, sair do trabalho pesado e ganhar dinheiro com imóveis aqui nos Estados Unidos sem tirar um centavo do seu bolso. E nesse vídeo aqui eu quero falar um pouquinho sobre esse conflito maluco que tá acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. Fizeram uma pergunta lá no meu Instagram perguntando: Arthur, isso aí vai impactar nos imóveis aqui nos Estados Unidos? Eu tô com medo, tô preocupado, como é que isso vai impactar no mercado? E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui, tá? E antes de entrar nesse assunto, eu quero ali colocar a minha solidariedade, as minhas orações pro povo lá na Ucrânia, né? Isso é uma tragédia, mas felizmente essas coisas acabam acontecendo, né, em momentos da história, e vamos falar um pouquinho sobre isso. Como é que essa confusão toda começou, né? Se você não sabe um pouquinho, vou dar um resumo aqui muito rápido. Lá em 1994, a Ucrânia assinou um tratado de Budapeste com a Rússia, Estados Unidos, Reino Unido. Depois ali a Alemanha também assinou um outro documento à parte, garantindo para a Ucrânia que se ela abrisse mão do arsenal nuclear que ela tinha, era o terceiro do mundo na época, esses países aí, eles iam garantir, né, a soberania da Ucrânia, ia garantir que a Ucrânia, ela não seria invadida pela Rússia, por exemplo, por nenhum outro país, né, através, por exemplo, do uso de força, lá em 94. A Ucrânia inocentemente aceitou, assinou aquele tratado, e hoje a gente tem ali a Rússia, infelizmente, invadindo, utilizando dos meios de força, né, para entrar lá na Ucrânia, porque a Rússia tem total interesse na Ucrânia, e a Ucrânia tem interesse em entrar na OTAN, e a OTAN ali, né, tendo ali a Ucrânia dentro desse conjunto de países, né? Se você ataca um país ou mexe com um país, você mexe com todo mundo. E obviamente, né, a União Europeia e os Estados Unidos têm interesse naquela região dali, como a Rússia também tem. A Rússia se sentiu ameaçada, entrou, utilizou dos meios de força, não respeitou o tratado, e nenhum outro país ali, né, fez nada para evitar que isso acontecesse, né? A galera colocou sanções ali, mas sanções não impedem que as bombas sejam atiradas dentro da Ucrânia, e fica uma lição pro povo ucraniano, né? Se eles não tivessem aberto mão ali do arsenal nuclear que eles tinham, confiando nesses países, inclusive nos Estados Unidos, talvez isso não tivesse acontecendo hoje. Foi assim que essa confusão começou, e aqui o que é que isso tem a ver com imóveis aqui nos Estados Unidos, né, Arthur? Vamos lá. Como é que se impacta aqui? Vamos falar de maneira geral, tá? Essa guerra que tá acontecendo, ela vai impactar muito no aumento do custo de energia, né? Petróleo e tudo mais, porque a Rússia é um dos países ali que mais produz, né, energia, principalmente para a Europa. Então o preço vai aumentar, o preço do gás, vai aumentar na Europa, aqui nos Estados Unidos, e isso vai realmente trazer um impacto aqui no mercado, tá? Isso não tem tanto a ver com os imóveis, mas isso vai acontecer. Uma outra coisa que pode acontecer é a questão da inflação. E quando você tem a questão da inflação, eu quero trazer um ponto interessante, que é a questão da taxa de juros para os imóveis aqui nos Estados Unidos. A gente já tem um movimento de crescimento da taxa de juros, né? A gente ainda está nas mínimas históricas da taxa de juros, e o Fed aqui já está sinalizando que com o tempo vai aumentando aos pouquinhos, né? Porque realmente estava muito baixo, os preços de imóveis muito caros, uma competição gigantesca, não tem imóvel no mercado. Então, se aumentando um pouquinho a taxa de juros, o que vai acontecer? As pessoas, né, deixam de comprar ali, né, loucamente, essa loucura para pegar casa e preço muito caro, acaba deixando de existir, né, e você começa a deixar o mercado mais saudável ali, tá? Mas ainda estamos aí nas mínimas históricas. Então, você que está querendo comprar imóvel aqui nos Estados Unidos para morar, utilizando de financiamento, esse vídeo é para você, e essa loucura que está acontecendo pode ser ali algo que vai impactar um pouquinho mais na questão da taxa de juros. Não acelerar o crescimento da taxa de juros, mas você sabe que a taxa de juros ela vai variando, né, de acordo com o que está acontecendo no mundo, e obviamente aqui também nos Estados Unidos. Então, quando você for ali, né, no seu lender, pegar ali, né, ou tipo no seu broker, ou no banco que vai te emprestar o dinheiro para poder comprar, geralmente você pega uma carta de pré-aprovação, né, um pre-approval letter. Essa carta ali, geralmente, você trava a sua taxa de juros ali. Ela te aprova por um valor, você pode comprar uma casa até tanto $400 mil, por exemplo, e a taxa de juros que a gente está travando para você aqui talvez seja de 3,2%, 3,5%, o valor que seja, tá? Então uma dica que eu te dou nesse vídeo é, se você está shopping around, né, tá buscando oportunidades e você ainda não tem uma carta pré-aprovada com o seu banco, a minha recomendação para você é, senta com ele e pergunta para ele se você pode fechar, né, travar a taxa de juros com ele e ela não mudar até o dia em que você fechar aquele contrato, até encontrar a sua propriedade. Por quanto tempo ele pode travar essa sua taxa de juros? Pergunta para ele também, se cair a taxa de juros e você ficou travado numa taxa de juros maior, o que é que você pode fazer para conseguir pegar uma taxa de juros menor? É possível? Muitas vezes eles permitem você fazer isso, mas cobram uma taxa, cobram um FII para você ficar trocando ali, tá? Então você vai travar sua taxa de juros, perguntar se é possível, perguntar se cair a taxa de juros até o dia que você for comprar. Por exemplo, você travou a 3,2%, e aí no dia que você comprou, daqui um mês e meio, por exemplo, tá 2,8%.
feito. Então você tem uma taxa de juros menor no dia que você comprou para que você tenha contratado ali com o seu lender, com o seu banco. Então pergunta para ele se pode descer para essa que tá melhor, né? Geralmente eles permitem fazer isso e vão te cobrar uma taxa. Da mesma forma, pergunta se você pode travar a 3,2%, tô chutando o número aqui, porque talvez ela vá para 3,7% até o dia que você vai comprar a propriedade e você pegou uma taxa de juros melhor. O que eu te recomendo fazer é, se você for comprar uma propriedade para morar e for buscar a taxa de juros, faz isso que eu te falei. E em relação ao mercado em si de imóveis, o que está acontecendo até agora, até então, não vai impactar se o preço dos imóveis vão ficar mais caros ou mais baratos, não vai ter um impacto direto nisso, tá? A não ser essa questão de taxa de juros para você pegar ali as propriedades, tá? Que também não vai acelerar o processo de aumentar a taxa de juros, quem decide isso é o Fed, né? Então você consegue ali tá ligado em relação a isso, tá? Então fica tranquilo, até então, a gente não tem como prever o amanhã, né? Mas até então a gente tem ali um mercado caminhando da maneira que sempre caminhou. Você trabalhar com imóveis nos Estados Unidos é uma das coisas mais seguras que você pode fazer, porque as mudanças no mercado são lentas, você consegue prever o que vai acontecer. Não é feito a bolsa de valores, por exemplo, que derreteu, voltou a subir, Bitcoin derreteu, voltou a subir, fica uma gangorra muito grande, você tem que estar ali sabendo o que vai fazer e agora o que eu faço. Se você não tem conhecimento para isso, você acaba fazendo besteira. O imóveis não é assim, tá? Principalmente quando a confusão, quando o problema está acontecendo fora do ambiente dos imóveis. Quando está fora do ambiente de imóveis, o impacto no mundo dos imóveis, ele acaba sendo muito menor, né? Por quê? Porque ela tá ali mais protegido, né? Não tem esse impacto tão grande, tá? E mesmo quando o problema é com os imóveis, o mercado dá sinais há muito tempo do que vai acontecer. Você consegue se preparar. Então a gente não tá em um momento ainda de falar, uau, os imóveis vai cair ou vai subir por conta do que tá acontecendo. Não tem nada a ver, tá? Aqui a questão do preço é demanda baixíssima. Dizem que temos um déficit de 2,5 a 5 milhões de imóveis no mercado, uma demanda de gente muito grande para comprar as casas, tá? Taxa de juros menores da história, então a gente tem uma demanda muito grande para comprar, taxa de juros baixa, não tem imóvel no mercado, os preços de imóveis caríssimos e vai continuar assim provavelmente por um tempo, tá? Então, esse vídeo para você, mais uma vez aqui, eu deixo minha solidariedade pro povo da Ucrânia, né? E fique de lição para você também, tá? Não coloque as suas esperanças e a sua confiança das suas finanças, da sua vida na mão de ninguém. O povo da Ucrânia fez isso, confiou ali nos Estados Unidos, confiou na OTAN, abriu mão do seu arsenal nuclear e ela ficou exposta a uma invasão e ela não tem praticamente como se defender. Certamente, se ela tivesse isso ainda com ela, talvez a galera pensasse duas vezes antes de entrar lá, porque sabe que numa guerra nuclear ninguém ganha, todo mundo perde, né? Então por isso que as pessoas e os países que têm isso acabam não se atacando, né? Acabam não tendo a Terceira Guerra Mundial, porque eles sabem que se bater um no outro, os dois têm arsenal nuclear, vai morrer todo mundo e não vai, enfim, vai ser uma tragédia. Então, quando você tem uma Ucrânia dessa forma, totalmente exposta e confiando num tratado, num pedaço de papel, fica muito claro agora que a OTAN em nada é a mesma coisa e que você aí, né, do outro lado, pegue isso como lição para você, que você tem que estar no controle da sua vida, você tem que estar no controle das suas finanças, você tem que proteger o seu capital, você tem que pensar na sua família, você não pode colocar a sua vida e a sua esperança na mão de país nenhum, na mão de político nenhum, na mão de pessoa nenhuma. Você é o ator ou atriz, né, responsável pela sua vida, tá? Não deixe ninguém controlar e ninguém ditar e não coloque as suas esperanças na mão de ninguém. Fala pra mim o que você achou desse vídeo, fala aqui nos comentários se você gostou, dá um like nesse vídeo, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhece, deixa aqui tua opinião e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço.